A prevalência do acordo entre empregadores e empregados sobre a lei é o ponto de maior insatisfação e dúvidas na reforma trabalhista. Na prática, especialistas acreditam que pode haver pressão para que o trabalhador aceite um acordo que não traga benefícios. Onde ele não vai receber nem o seguro-desemprego, vai receber 20% da multa rescisória e que a empresa vai pagar 20%, era 40%, vai pagar 20%, e aí ele recebe apenas 80% do fundo de garantia, que é o chamado FGTS, e não vai receber o seguro-desemprego. Então isso é muito grave para as duas partes. Primeiro, o trabalhador que não tem o dinheiro, e segundo, o mercado, o mercado vai ter menos dinheiro na praça, Isso é muito ruim para a economia do município e do país também, O direito do trabalho em si prejudica demais o empregado, porque ele vai ficar sempre à mercê da vontade do empregador. Fica totalmente inviável um empregado se trancar com um patrão numa sala e dizer que aquela conversa é uma negociação, porque não será. Essa dificuldade que vivemos hoje, o trabalhador está mais preocupado em manter o seu posto de trabalho, pelo pior que seja, do que ficar desempregado. Então ele vai se submeter à vontade do empregador. O trabalho intermitente cria uma categoria de serviço que até então não existia. Agora as empresas podem contratar um funcionário para trabalhar por um determinado número de horas por dia e pagá-lo apenas pelo período em que prestou os serviços. Isso é muito grave, porque o trabalhador vai chegar no final do mês, ele não vai ter dinheiro, porque vai trabalhar 2 horas hoje, amanhã 4 horas, e aí no final do mês é uma família que vai passar por muito mais dificuldade. Com a figura do trabalho intermitente, veio junto com ela a figura do autônomo exclusivo. E o autônomo exclusivo, ele basicamente trabalha para o empregador nas horas que o empregador desejar, não precisa ser às 8 horas, o salário também não precisa ser o mínimo legal. Por exemplo, se o trabalhador quiser dispor do trabalho daquele determinado empregado, 2 horas pela manhã e 1 hora à tarde, ele vai dispor e somente vai pagar por aquelas 3 horas. E aquele trabalhador ele não poderá trabalhar para mais ninguém, porque ele vai ser um autônomo exclusivo. Figura totalmente ilegal pela legislação vigente, pela CLT. A partir do dia 11 de novembro, o trabalhador vai poder sacar apenas 80% do fundo de garantia do tempo de serviço, caso haja comum acordo para o fim do contrato de trabalho. Mas se optar pelo FGTS, não vai ter direito ao seguro-desemprego. Ele vai escolher se saca o fundo de garantia que está depositado e não no seu total. O percentual de saque do fundo de garantia é de 80%, ou se ele deixa de mão o fundo de garantia e dá entrada no seguro-desemprego, ele vai ter que escolher. Para o especialista, a reforma trabalhista reduz a proteção salarial do trabalhador, tendo em vista que a proposta vai na contramão de diversos tratados e convenções internacionais. Quem lida com classe trabalhadora, com direitos sociais, com garantias fundamentais, como é o nosso caso no nosso dia a dia, pode observar tranquilamente que essa lei é inconstitucional, fere tratados internacionais, pactos internacionais, acordos internacionais, o artigo 5º da Constituição, no tocante a atos jurídicos perfeitos e direitos adquiridos, Pacto de São José da Costa Rica. Essa lei está toda atravessada. Se não tiver decisões judiciais barrando sua eficácia, os trabalhadores vão penar mais do que já sofrem.